sendo gravada. Gabriel, tá aí? Gabriel deve estar entrando para me ajudar. Ok? Pronto. Essa aula eu já esperava, ela vai ter um pouco menos de pessoas, porque a maioria dos meus alunos são alunos de 9º ano, né? Embora, vou falar para vocês, tá? Muita coisa que eu vou tratar aqui é assunto ainda da interseção do 9º com o 1º ano, né? Porque vocês já estão no 1º ano, a maioria, certo? Vamos conversando aqui antes de começar a aula. No Cefet, vendo a live. Sim, 1º ano. Ai, que bacana. Vai ficar gravado, pode ficar tranquilo. Mas vocês percebem que o 1º ano, ele é muito revisão do 9º? Toda hora o professor está falando alguma coisa que, bem, tecnicamente já era para você ter estudado. Nossa, assim, esse ano começou com muita revisão do 1º ano, assim, coisas que a gente já viu. Exato. Mas não é nem só porque não é só uma revisão. É porque você vai ver as coisas que você viu no ensino fundamental com o linguajar do ensino médio. Correto? Então, pode falar, Diego. Tranquilo? Então, a gente muda um pouco o linguajar. Por exemplo, a parte de função, muitas coisas vocês já viram aqui comigo, quem fez VIP e tudo e tal, já vai ter visto. Mas no ensino médio, muda um pouquinho a interface, vamos dizer assim, né? Beleza? Eu vou começar aqui, então, compartilhando a tela. Deixa eu pegar o arquivo que eu enviei para vocês, para a gente poder, ao longo dos seriados, para a gente poder conversar um pouquinho essa parte mais geral também. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Bem, essa aula, gente, eu vou falar algumas coisas, assim, a grosso modo, que eu... Estão vendo a minha tela? Sim. Que eu peguei do edital. Essa prova, ela vai ter uma duração de 4 horas e vão ser 45 questões, divididas em 4 áreas, que são as áreas de linguagens, matemática, naturezas e humanas, com peso 1, certo? Na nota final. E 1 ou 2 nas questões discursivas, com peso 4 para composição na nota final da etapa. Bem, isso aqui é uma coisa mais técnica que... um rolê que eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto. As questões abertas, elas vão ter peso 1. Quer dizer, vai valer 1 ponto cada questão, tá? A grosso modo, é isso. E nós temos 9 questões de matemática na parte, né, aí de matemática. Olha como que matemática é uma matéria tão fodona, né? Fala sério, ó. Linguagens, inclui um monte de coisa. Ciências da natureza, inclui biologia, física e química. Humanas, geografia, história, matemática, ela tem um bloco único só para ela. Então, é sempre uma matéria muito importante para você observar, né? E aqui, ó, para quem não sabe ainda, para quem não leu o edital, são 14 questões de linguagens. Aí tem língua portuguesa, a parte de literatura, artes, educação física. Eu não entendi isso, educação física. Vocês entenderam esse rolê? É pior que na minha escola acho que é tipo... cobra. Linguagens também cobra educação física, porque meio que é como se fosse o corpo falando, alguma coisa assim, né? Eu também não entendo do porquê. Fazem um pouco. Eu acho que é tipo no Enem, cobra algumas questões de educação física também. Mas tipo assim, na minha cabeça ficou meio... Tá, enfim. Língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, de acordo com a opção que vocês vão fazer na inscrição. Vão ter 9 questões de matemática, 12 de naturezas, deve ser 4, 4 e 4, né? Física, química e biologia, ou então questões multidisciplinares. Por exemplo, vai falar alguma coisa de... tem vários assuntos na física e na química, por exemplo, que dá para você fazer uma questão com as 2 matérias, né? E 10 questões de humanas, que é a parte de filosofia, geografia, história e sociologia. Em matemática, que é o nosso interesse aqui, nós temos 10 tópicos que podem ser abordados, correto? Então, vamos só para vocês sentirem que 80% é igual ao edital do Cefet, de Coltec, de colégios técnicos. Só que, como eu falei, vai subir um pouquinho o nível e o linguajar, né? Operações com números reais, adição, subtração, multiplicação, conjuntos, MMC, MDC, razão e proporção, cálculo algébrico,
produtos notáveis e fatoração, notação científica, algarismos significativos, enfim, estimativa de valores em notação científica, sistema internacional de medidas, então saber transformar de metro para metro cúbico para litro, esse tipo de coisa. Regra de 3, né? Simples e composta, que é a parte da matemática mais comercial. O que é isso? É a matemática que literalmente você usa na sua vida. Todo santo dia alguém fala assim, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada, não é? Mas a matemática comercial você usa todos os dias. Se você mexe com dinheiro, você está lidando com isso. Figuras planas, áreas de triângulo, retângulo, quadrado, enfim, figuras planas, certo? Triângulos, retângulos e proporcionalidade. Aqui a gente tem o teorema de Tales, né? Elementos, cateta adjacente, oposto, hipotenusa, teorema de Pitágoras, relações métricas em triângulos, retângulos, seno, cosseno e tangente. Isso aqui talvez para algumas pessoas vai ser a primeira vez que você vai estudar. Para outras pessoas nem vão estudar no primeiro ano, dependendo da escola, se o professor conseguir chegar, né? A meta é chegar lá. Mas, você sabe que há vários poréns, né? Eu, por exemplo, não estudei nada disso. Essa parte de geometria que eu não estudei no meu primeiro ano, tá? Valores de seno, cosseno e tangente, de ângulos notáveis, e a tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Para o Cefet, você já tem que estudar isso para passar na prova. E retas paralelas cortadas por transversais. Agora, aqui já começa a vir um linguajar de ensino médio, que eu falei com vocês, conjuntos, tá? É claro que lá no Cefet a gente faz muita questão de diagrama de Venn, mas aqui vai ter uns linguajares, tipo A interseção B, chapeuzinho virado de cabeça para cima. Isso aí são linguajares técnicos da matemática que é mais visto no ensino médio. Operações entre os conjuntos numéricos e intervalos. Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Sim. Sim. Aí aqui, ó, Sim. a função aqui, ela vem o conceito da função. O que é função? As relações de pertencimento entre grupos. Isso é que é função, tá? Então, a gente tem o conceito, a parte mais teórica, o estudo do domínio, contradomínio, imagem de uma função. Não é a mesma coisa, o contradomínio e a imagem. Função definidas por partes, compostas e inversas, gráfico de funções, interpretação do gráfico, análise, blá, blá, blá. Correto? Aí temos a função do primeiro grau, que quando a gente estuda aqui para colégio técnico, eu ensino tudo praticamente de função do primeiro grau para vocês. Ó, afim, linear, constante, variação, né, do gráfico, gráficos a partir das transformações no plano, função linear e proporcionalidade. É tipo quando você pode usar uma simples regra de 3 na função do primeiro grau, que é o tipo de função afim, né? Aliás, função linear. Variação entre grandezas, direto ou inversamente proporcionais, inequações e sistema de equações do primeiro grau. Beleza, isso aí vocês já estão familiarizados do nono, até antes do nono já começa a ver isso aqui. A parte de função do segundo grau, que é coeficientes, zeros, que são as raízes, né? O gráfico, vértice, o ponto máximo, o ponto mínimo, comportamento da função quadrática, sistema de equações do segundo grau e etc. Então, essa parte aqui, até o 8, repara, ela foi tudo que vocês já viram no ensino fundamental. Claro, como eu disse, vai mudar um pouco o jeito que você escreve na matemática, mas, a grosso modo, o rolê é bem parecido mesmo, né? Aí aqui já vem uma coisa mais do ensino médio, que é a função exponencial. Observe uma coisa, quem estudou comigo aí para a Cefet, para entrar nos colégios técnicos, lembra que eu sempre falo assim, você não tem que se preocupar com juros compostos. É ou não é? Eu falo isso sempre para tirar o peso das costas de vocês. Por quê? Os juros compostos é uma função exponencial, porque o x dele, que é o tempo, está lá no expoente. Então, quando você está no nono ano, em tese, você não tem entendimento de como que você vai fazer para descer o expoente, para descobrir esse valor de x que está no expoente. Então, é por isso que no nono ano não faz muito sentido a gente pensar em juros compostos. Ainda que, intuitivamente, a gente possa aplicar algumas questões quando a gente dá intervalos curtos de juros. Por exemplo, R$1.000. Aí você vai aumentar 10%. E depois aumenta 10% sobre o último valor, isso é juros compostos, tá?
é o máximo que pode cair em colégio técnico. Se for em muitos tempos, não pode. Por quê? Porque você ia ter que aplicar uma equação exponencial. E não faz sentido a gente falar isso para alunos de 9º ano. Correto? Agora, para o 1º ano, faria sentido. Só que a prova, ela não fala, tipo assim, que vai cair juros compostos, entende? Ela fala assim, juros compostos. Mãe, tem café? Tem não. Não falou sobre juros compostos. Beleza? O que mais? Gráficos da função exponencial, crescimento, decrescimento e a logarítmica, que é, para a maioria de vocês, um calcanhar de Aquiles, não é? Me contem aí, vocês já começaram a estudar logarítmica? Já? E como é que tá? É muito fácil. Só que, tipo assim, precisa saber função exponencial. Se você não souber função exponencial, você não vai saber logaritmo. Com certeza. É porque é como se fossem as 4 operações básicas da matemática, que você tem soma e subtração, multiplicação e divisão, e potência e raiz. A logarítmica e a exponencial são operações inversas na matemática. Ou seja, para saber uma, você tem que saber a outra. As operações, elas são feitas aos pares, não é? E aí, o que acontece? Uma outra coisa que você não falou, mas que você vai concordar comigo agora. Gabriel, já tá aí? Tô. Beleza. Você vai concordar comigo agora. Se você não souber propriedades de potência, você também não consegue ir bem na logarítmica. Porque a todo momento você tem que ficar fatorando as bases e aí você tem que saber propriedades de expoente, que é, né, propriedade de potência em geral. Então, é por isso, gente, que falando assim para vocês a grosso modo, por que a maioria das pessoas odeia matemática? Porque matemática é uma escada e ela é retroativa e vingativa. Toda hora você tem que ficar voltando lá na base para ficar lembrando coisa. Você tá grandão lá na vida, ó. Você já tá homem velho com barba na cara. Aí tem que ficar voltando em matéria do 5º ano. Entendeu? 6º ano. E aí as pessoas, elas querem ser imediatistas e falar assim, mas eu preciso fazer só essa prova aqui. E aí acaba esquecendo da base que ela precisa. Então, por isso que as pessoas se dão mal em matemática. Então, assim, vamos fazer um pacto. Você vai estudar aquilo que é do seu ano de forma aprofundada, mesmo que a sua escola seja fraca, certo? Porque senão você vai ter que ficar acumulando conteúdo. Por isso que a gente está fazendo isso aqui, né? O vestibular seriado, a ideia é essa. É não deixar o conteúdo acumular para você ter que estudar tudo só no 3º ano. Porque pensa, é um rolezão você estudar tudo isso aqui no 3º ano. Fora as matérias já da escola no 3º, né? Então, é uma ideia brilhante, né? Eu acho muito interessante o vestibular seriado nesse sentido. Diga. Ô, Jess, tem como você mandar a foto da matéria que vai cair lá no seriado, lá no grupo? Sim, eu mandei esse arquivo aqui lá já. Tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa eu mostrar uma coisa, porque eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade nisso aqui, tá? Documento norteador do vestibular seriado. Você vai entrar no Google, vai baixar aqui e vai vir aqui no documento norteador. Se vocês derem Ctrl F no teclado e pesquisarem por palavras-chave, vai vir já essa palavra para você achar mais fácil. Por exemplo, conjuntos. Ó, vai cair aqui, tá vendo? O que vai cair de conjuntos? Subconjuntos, operações, tal. Vamos ver história? Ó, aqui departamento de história, ciências humanas, história, nananã. Aqui, ó, lutas do Brasil. Aqui você já chega na parte que te interessa do conteúdo, correto? Então, sempre façam isso. Por exemplo, não sei se tem alguma coisa com relação à cota ou reserva de vagas. Tem, 30% das vagas. Para qual cota? Escola pública? Assim, geralmente são 5 tipos de cotas, né? Aí tem para escola pública, tem PCD, tem várias. Ah, tá. Mas engraçado que aqui no documento norteador não está falando. Provavelmente tem um edital que tem mais coisa falando, né? Provavelmente não, tem o edital aqui em algum lugar, aqui, ó, edital aqui em algum lugar, na minha cara. Ó, o edital tá aqui, e aí, deixa eu ver, reserva. Ó, você vai lá e lê depois, se for do seu interesse, né? Se você tiver
direito à reserva de vaga. Então, essas partes, assim, são muito pessoais, né? Cada um tem um parâmetro, um estudou em escola particular, outro pública, etc. E tal. Mas quem estudou em escola particular não tem direito a nada, né, Gabriel? Chega e desencana com passo bem Sim, Gabriel, eu tô falando uma bobagem aqui. Não, é isso mesmo. É uma oportunidade muito legal. Eu fico pensando, se tivesse isso na minha época, eu acho que ia ser muito mais fácil de... Eu já removi ele da chamada. Uhum. Eu acho que seria muito mais fácil de passar. Não, mas eu falo... Principalmente porque não tá concorrendo com o Brasil inteiro, né? Não, é mais para quem... Tipo assim, é claro, o pessoal de fora pode vir fazer. Só que... Mas quem vai vir? Não vai, só se for do interior de Minas, né? Assim, a região mais próxima, né? Mas, agora, tipo assim, se você for pobre, ninguém vai vir aqui concorrer com você, não. Vai ser os pobres do BH e região, né? Mas uma questão que me perguntaram, e até... Eu tô falando pobre, gente, né? No pejorativo, não é que eu tenho lugar de fala, né? Depois os outros ficam falando. Eu não tô rindo disso, não. Eu tô lendo do povo aqui comentando. Mas o que eu ia falar? É porque o pessoal me perguntou, isso aí o pessoal do Cefet. Jess, eu sou negro, mas estudo em escola particular. Não tem direito a nada. A cota, inicialmente, é para quem estuda em escola pública, mais os plus. Entenderam? Então, não tem isso aí, não. Tô falando mentira, Gabriel? A primeira coisa é você estudar em escola pública. E depois o resto dos acessórios, digamos assim. Correto? É isso aí. Pra falar a verdade, eu não sei se esse vestibular... Eu vou até dar uma pesquisada aqui. Mas pode dar uma olhada lá no edital, que você for ver o gráfico. É diagrama de Venn, inclusive, os gráficos, né? E vai falando, você tem isso e isso, aí você vai entrando nas interseções ali do diagrama, tá? Pra vocês verem como que matemática é importante, até para a questão da própria informação. Agora, vamos deixar de papo? Eu já fico ansiosa, eu tô conversando demais, eu gosto de resolver questões, né? Vamos começar aqui com uma questão que eu resolvi no grupo. Quem estava? Quem viu? Quem foi? Com essa questão aqui. Das velocidades médias. Olha só. Um automóvel percorre a distância entre 2 bairros de Teresina, a capital do estado do Piauí. Interessante de saber. Com a velocidade constante de 30 metros por segundo e volta pelo mesmo caminho com a velocidade também constante de 20 metros por segundo. Qual que é a velocidade média do automóvel na viagem toda? E aí, Abergues? Qual que é o grande rolê para você fazer isso aqui? Tem várias formas, né? Mas qual que é a forma mais interessante de fazer? O que vocês acham? Usar a fórmula ou usar um pouco mais de raciocínio lógico? Digam para mim. Pela fórmula. Olha só, a gente acaba tendo que usar uma formulinha, Deus vê tudo, né? Só que, Gabriel, uma coisa que você pode fazer também é desativar todos os microfones de vez em quando, tá? Se der muito belo aí, porque aí fica mais rápido, beleza? Mas olha só, o que eu sugeri lá foi o seguinte, vamos estipular uma distância para esses 2 bairros, vamos falar que é 60 metros, é óbvio que não é, mas é porque 60 é um múltiplo em comum entre 20 e 30. Correto? Então, eu vou falar o seguinte, é 60 essa distância. Então, é 120 de distância no total, ida e volta. Então, aqui, ó, ida e volta. Na ida, ele faz 30 metros por segundo. Então, quantos segundos que ele vai gastar na ida? Se ele vai percorrer 60, que é a metade, né? 60 para ir e 60 para voltar. Então, quantos segundos que eu vou gastar para poder ir? 2, não é? Não precisa nem fazer conta. Você faz 30 a cada segundo. Então, em 2 segundos, você vai fazer 60. Então, aqui é 2 segundos, ok? E a volta? Se eu preciso fazer 60, mas é com 20 metros por segundo, eu vou gastar quantos segundos? 3, não é? Ou seja, a minha velocidade vai ser a distância total, que é 120, dividido pelo tempo total, que é 5 segundos. E 120 dividido por 5 é 24. É só pensar no 12 e dobrar para fazer essa conta rápida. Agora eu te pergunto, por que eu joguei 120 aqui e deu certo? E se fosse outro valor, daria certo também?
dá certo para qualquer valor na face da Terra que você quiser pôr. Só que a questão é óbvio que eu vou escolher um valor o quê, gente? Múltiplo. Porque senão vai dar conta quebrada. Vamos supor que eu escolho 100 metros de distância. Como é que eu vou dividir 100 por 30? Vai dar fração. Eu não quero. Eu quero ser ágil. Correto? Qual que é o jeito oficial de resolver isso aqui? Observa como que fazendo treta, aqui, porque isso é uma pequena treta, politicamente incorreta, ficar atribuindo valor é brega, na visão matemática das coisas. Mas lembre-se, você não precisa ser honesto em prova de múltipla escolha. Certo? Observa uma coisa aqui. Esse 120 é 2 vezes a distância. Correto? 2 vezes a distância. Se eu pego aqui, ó, como é que eu calculei esses 2 segundos aqui da ida, gente? Eu não peguei 60, que é a distância, e dividi por 30 para chegar no 2, não foi? Então, aqui, ó, eu pego a distância e divido por 30. Isso é meu tempo 1, ou tempo de ida. E a volta, eu divido por quanto? Por 20, porque a velocidade é 20 na volta. Correto? Aí, isso aqui é meu tempo 2. Tempo 2. Velocidade é distância dividido pelo tempo total. Distância total pelo tempo total. A minha distância total é os 2D. E o meu tempo total é a soma do tempo da ida com o tempo da volta. Só que percebe, vai dar um MMC aqui do mesmo jeito, ó, entre 30 e 20, que é 60. Então, para que eu vou ficar gastando latim com essa conta aqui, sendo que se eu atribuir um valor vai ser muito mais fácil. Mas se você chegar, fizer desse jeito aqui, ó, fizer a conta multiplicação cruzada, MMC, cortar os Ds, vai dar certo. E essa conta fazendo essa treta que só dá certo é porque esses Ds aqui vão cortar. Entenderam? Então, independentemente da distância que eu escolho, vai dar na mesma. Se eu fizer a conta certo, nunca vai dar errado. Ok? Eu sempre fiz esse tipo de treta quando eu estava na escola. Com questão de múltipla escolha, né? Lógico, eu não vou fazer isso aqui numa questão aberta, porque você sabe que o professor vai endoidar você, né, Zé? Falar assim, ai, que patifaria é essa aqui? Entenderam o rolê aí? De buenas. Qual que é a regra na vida? Escolha um número que é múltiplo. Eu entendi que 60 mais 60 é 120. E dá para dividir. Sim, eu poderia ter escolhido 120 e 120. Aí o total ia dar 240. Porque se eu dobrasse esse valor, ao invés de 60 escolher 120, o tempo ia dobrar também. Então, esse dobro em cima e dobro embaixo vai cortar do mesmo jeito. A razão permanece. Correto? Isso aí é a realidade de 99,999%. 60 é porque era 30 e 20 os números que foram dados. Qual o primeiro número na vida que você pensa? Falou 30 e 20. Mas, ó, não é um inventar qualquer. Tem que ter o critério da multiplicidade. Entenderam? O número é o primeiro múltiplo em comum. Ok? Tem que ser divisível, né? Para a conta ficar fácil. Essa aqui vocês entenderam? A resolução que eu mandei lá? Diga. Olha só, aqui, o que nós vamos fazer? Esse exercício, eu confesso para vocês que eu bati o olho nele assim, fiquei pensando um tempo. Por quê? Porque olha só, se eu somasse aqui e tentasse calcular esse lado, por exemplo, vezes esse, eu teria que descobrir o ângulo. Se eu pensasse em altura aqui também, ia ficar chato. Pode falar. Não? Então, qual que é o segredo para fazer esse tipo de questão, amiguinhos? Subtrair áreas, não é? Olha só. Aqui nós temos um triângulo que se a gente subtrair as áreas, ó. E precisa ser necessariamente essa? Não, você poderia, sei lá, fazer um trapézio aqui, ó. Sabe? Tipo, não tem que ser a que eu falei. É porque eu acho que vai ser a mais fácil possível. Ok? Então, qual que vai ser a área desse triângulo? Eu fazer a área total. Aqui tem 1, 2, 3, 4. E aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, a área desse triângulo todo aqui, ela é 4 por 4, não é? Pessoal, de vez em quando alguém fala alguma coisa aí para eu saber se eu estou sendo ouvida. Sim. Beleza, ó. 4 vezes 4 dividido por 2. É a área do triangulão. Aí eu vou subtrair
a área desse retângulo, que é quanto? 1 de cá e 2 daqui, não é? 2 vezes 1 dividido por quanto? Dividido por nada, né? Porque aquilo ali é retângulo. 2 vezes 1. Enfim. Esse triângulo aqui, qual que é a área dele? 2 vezes 1 dividido por 2, não é? Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim? Tem alguém aí ou eu tô dando aula para as paredes? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa aula eu gosto de fazer ela aberta para vocês interagirem comigo. Se eu ficar falando sozinha aqui, eu me dá uma depressão. Me ajudem. Ô, Jéssica, eu resolvi essa questão aí com diagonais e quadrado, deu certo. Nossa, mas aí você gastou muito latim, não? É que, tipo, eu pensei, como esses quadrados são de lado 1 centímetro, esse triângulo aí teria, a base dele teria 4 partes de raiz de 2, sim, e a altura seria metade de raiz de 2. Ah, mas aí você brilhou. Verdade, porque você pensou na altura aqui, né? Isso aqui vai ser a altura. E aqui seria a diagonal raiz de 2 e aqui seria metade da raiz de 2. Então, o que você fez, deixa eu dar a ideia aqui pro povo, para todo mundo entender. Ó, aqui é 4 e aqui é 4. Então, aqui é 4 raiz de 2, que é a base do triângulo. Aqui ele raciocinou muito bem. Parabéns, diga-se de passagem. Aqui a diagonal, ó, ela vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Porque esse aqui é um quadradinho de 1, ó. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é raiz de 2. Então, aqui é metade. Então, esse outro lado ali, que é a altura, é raiz de 2 sobre 2. Vezes meio, que é a mesma coisa de dividir por 2, né? Base vezes altura sobre 2. Correto? Aí, o que a gente faz aqui? Eu posso cortar esse 4 com esses 2 aqui e fica raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2, né? Muito bem. Isso aí. Deu certo também, porque o ângulo aqui realmente vai ser reto, ó. Certo? Porque é diagonal, enfim. Bacana. Agora, se você não tivesse pensado nisso, era só fazer a subtração das áreas, como a gente fez no outro caso, né? Que aqui vai ser quanto? 3 vezes 2? 3 vezes 2 sobre 2. Aí, ó, o legal é cortar, né? Que vai ficar 2 vezes 4. Diga. Falou que era o que mesmo? Que era o lado que valia 4 ou era a área? Essa diagonal aqui é 4 raiz de 2. E essa aqui, que é a altura do triângulo, é raiz de 2 sobre 2. Foi o jeito que ele fez. Entendeu? Assim, mas tipo, se eu fizesse, é um raciocínio meio louco, eu não sei se tá certo, pode estar errado. Mas se eu chegasse ao resultado 4 e eu fizesse a raiz do 4 desse 2, estaria errado? Olha, é o tipo de encontro astrológico, entendeu? Matemática, sim, acontece isso, uns eclipses lunares, faz a gente acertar mesmo sem empregar o raciocínio 100% certo. É meio que uma coincidência nesse caso. Certo? Mas certo, assim, entre a vida e a morte, né? São técnicas de chute, pelo menos você não está indo no Unidunité, entende o que eu quero dizer? Mas é óbvio, sim, aqui quando a gente estiver estudando, a gente vai prezar sempre por ver o lado científico da coisa. Quase sempre, né? Porque às vezes a gente vai fazer treta na cara dura. Mas, sim, o seu caso aí foi só uma coincidência, ok? Por exemplo, aquilo que eu fiz de chamar de 60, embora seja politicamente incorreto, não é cientificamente incorreto. Por quê? Porque eu estou pegando um número que é múltiplo, estou fazendo a conta respeitando as proporções. Eu sei que uma divisão é uma razão. Uma razão é uma proporção, não é? Então, eu estou usando números proporcionais. Vai cortar qualquer que sejam os números. Por isso que vai dar certo. Entenderam? Mas, por exemplo, se fosse uma prova discursiva, os vestibulares antigos tinham as questões discursivas. Eu não sei se no terceiro ano vocês vão ter que fazer discursiva de matemática. Mas aí esqueça. Nem fala que me conhece. Não pode fazer isso em questão discursiva, entenderam? Eu estou fazendo, claro, que são alternativas. Beleza? Aí 8 menos 2, 6, menos 1, 5, menos 3, 2. Ok? Então, é um perfil muito diferente de prova que a gente faz, né? Quando a gente está fazendo questão fechada e questão aberta, tá? Todo o tempo que você puder ganhar na sua vida, você vai ganhar. Beleza? Mas
Cuidado, na escola não faça essas coisas. E essa aqui, todo mundo entendeu? Se tiver entendido, eu passo para frente. Que essa eu fiz lá no grupo. Alguém ficou com dúvida nessa questão de torneira? Um clássico do MPB. Não. Tranquilo? Então vou passar, hein? Diga. Coloca o cálculo do colega aí também pra gente memorizar. Daqui a pouco eu volto nela, certo? Deixa eu só ver aqui. Você ficou... então vamos fazer essa. Essa aqui é um clássico dos problemas, que é o problema de torneira. Toda vez que você tem grupos, pessoas, torneiras, faxineiras, pintores, engenheiros, qualquer que seja, os fazedores, os agentes, né? Que eles fazem uma tarefa e cada um gasta um tempo, você vai poder usar esse tipo de raciocínio, que é o seguinte: uma torneira gasta 20 minutos para encher um tanque e a outra gasta 5 minutos, sozinhas, separadas. Então, quanto tempo elas vão encher o tanque se elas trabalharem juntas? Certo? Qual que é a sacada para esse tipo de questão? É você pensar em uma unidade do tempo. Sim, vai ser uma regra de 3. Só que antes de pôr na regra de 3, vamos pensar uma unidade de tempo aqui, que é 1 minuto, tá? Então, vamos lá. Em 1 minuto, qual que é a fraçãozinha? Qual que é a barrinha de chocolate dessa aqui? É como se fosse assim, ó. Ela tem uma barra de chocolate com 20 partes. Em 1 minuto, ela faz uma. Em 2 minutos, ela faz 2. 3, 4, até fechar os 20. Então, ela faz em 1 minuto 1 20avos. Concordam? Aqui, 1 20avos em 1 minuto. Logicamente, porque ela tem 20 minutos para fazer a tarefa. E essa aqui vai ser quanto? 1/5, concordam? Por quê? A tarefa dela foi dividida em 5 partes. Aí na primeira parte ela faz 1, 2, 3, até fechar o ciclo. Só que eu quero as duas juntas. Juntas. Então, o que a gente vai ter aqui? 1/20 mais 1/5. Todo mundo, multiplicação cruzada a essa altura do campeonato está de boa, né? Ou MMC, não interessa o jeito que você vai fazer essa conta. Sim ou claro? Claro. Vou fazer aqui tirando MMC, tá? Porque o MMC é 20, que é próprio múltiplo de 5. 20 por ele mesmo dá 1, vezes 1 dá 1. 20 por 5 é 4, vezes 1, 4. Então, somando aqui, eu tenho 5 sobre 20, que eu posso simplificar. Em cima e embaixo, dividindo por 5. Vai dar 1/4. Então, observa uma coisa. Juntas, elas fazem 1/4 em 1 minuto. Que eu somei aqui, ó, 1 minuto para essa e 1 minuto para essa. Então, em 1 minuto juntas, elas fazem 1/4. Então, 1/4 do tanque em 1 minuto. 4/4. Por que é 4/4 aqui? Que seria 100%. 100% é o tanque completo, é a fração unitária, é o 1. Né? Um tanque. Multiplicou por 4, multiplicou por 4 do outro lado. Exato, os dois lados você multiplica por 4. Ó. Daqui eu multiplico por 4 e daqui também. Não precisa nem fazer cruzado nada, tá na cara. Se elas fazem 1/4 em 1 minuto, 4/4 vai ser em 4 minutos. Não é? Esse problema, gente, cai praticamente todo ano em prova de colégio técnico. E olha aqui, ó, o RS. Da onde que veio esse 4 mesmo? Tipo ali... que você fez, ficou 20 ali, aí 1 mais 4. Sim. Eu só somei 1/20 mais 1/5. Aí você pode fazer isso do jeito que você quiser. Multiplicação cruzada, MMC, entendeu? Aí dá 1/4. Somar 1/20 mais 1/5. Pronto. Aí 1/4 é 1 minuto. 4/4, que é o número inteiro, né? Que é o tanque, 100% do tanque, vai ser em 4 minutos. Ok? É isso. Bem, vamos falar então de TechPix, né? Do que importa, porque eu chamei vocês aqui para essa aula, logicamente. É claro, né, gente? Vocês sabem que o mundo é baseado no capitalismo. Eu fiz um curso para o vestibular seriado, do jeito que você, quem me conhece sabe, não é? Como que é feita a estrutura do meu curso. São cursos de resoluções de questões. Nesse modo, 75x de velocidade para você acostumar raciocínio a tempo de prova, ok? Porque pensa comigo aqui, rapidamente. Se você tem o YouTube, você sabe que você pode achar qualquer canal por aí que tem qualquer assunto na Terra que você quiser.
Correto? Por exemplo, pessoal, dá um tempo aí no chat para a gente poder conversar aqui. Gabriel, desliga o chat aí por enquanto. Certo? Ó, se você quer saber logaritmo, você vai lá e acha qualquer professor falando sobre logaritmo. A questão não é essa. A questão é, a maioria dos conteúdos que você acha na internet são voltados para estudar para a escola. Gabriel, você está aí? Tô. Ah, tá. Você desligou, né? Ah, beleza. Então, esses conteúdos muito voltados para a escola são ótimos para você estar estudando para a prova de escola. E a minha questão é que eu uso a selvageria da vida adulta para trabalhar com vocês. Eu vou treinar vocês a terem habilidade de raciocínio de prova, de tempo de prova, que é o que eu acho que mais faz falta para quem vai fazer concurso. Por exemplo, quando eu falo para vocês assim, ó, usar aqueles 60 lá é treta de prova. Mas a maioria das pessoas nem nunca viu isso. Por quê? Porque, lógico, o professor de escola não vai te ensinar vagabundagem de prova. Eles vão te ensinar dentro das 4 linhas. Então, assim, eu gosto de mostrar para vocês as duas formas para você fazer para você aquilo que vai ser mais rápido para a sua prova. Então, estou te preparando para resolver a prova do vestibular seriado, ok? Vou mostrar para vocês aqui a estrutura do curso que eu estou fazendo por dentro, tá? Olha só, a gente vai fazer tudo por testes. E dessa vez, eu prezei por testes com 10 questões cada. Para quê? Para que você possa fazer como se fosse um pomodoro. Então, isso ajuda você a não enfarar da matéria, sabe? Olha só, gente, 1 minuto e 24, 1 minuto e 51, 54 segundos. Como eu fui rapidinha nessas, aqui eu posso gastar um pouco mais de tempo. Você está vendo que, em média, eu estou respeitando o tempo de prova? Em média, porque tem questão que é mais difícil que a outra. Então, eu prezo muito por isso com os meus cursos. Quem já faz método adiciona, fez ano passado, já passou, sabe como é que é, tá? E aí, esse curso é literalmente isso. São as resoluções das questões de vestibular do primeiro ano. Eu não fico pegando prova fácil. Eu pego USP, o FMG, o F, tá? Em geral. 99% aqui é o F. E aí eu separo por assuntos. Por exemplo, a parte mais fácil é essa parte de raciocínio lógico, porcentagem, bem continhas, né? Operações básicas da aritmética. Depois, a gente vai pular para os assuntos do primeiro ano. Por exemplo, conjuntos. Aqui eu dou um suporte teórico, né? Porque tem algumas coisas da matéria que você precisa para não ficar boiando. Então, você vai assistir aqui e depois você vai fazer os testes, ó. Tá vendo? Cálculo algébrico. É um pouquinho mais difícil do que o cálculo algébrico, por exemplo, do Cefet, né? Tem algumas coisinhas a mais, umas maldades que você precisa ter, que você tá mais velho, né? Por exemplo, eu fiz um teste aqui com questão de colégio militar, porque aí vocês já estão mais velhos, já aguentam o rojão, né? Correto? Sem assustar muito. Por exemplo, triângulos, depois a parte de função e assim vai. Aí o que acontece? Que eu tinha falado, porque muita gente me pediu para fazer esse curso. Eu fiz esse curso até a parte de funções, tá? Falta as funções logarítmicas de primeira e de segunda e as progressões, né? PAs e PGs. Então, assim, falta só 5 assuntos para eu fechar. Mas eu acho que vocês, quem quiser, lógico, estudar do jeito que eu ensino, já pode começar a fazer o curso, porque você já tem mais de 200 questões ali que eu resolvi em vídeo, especificamente para vocês que vão fazer vestibular seriado, já com a roupa do ensino médio, correto? E aí, o que acontece? Esse curso, por ele estar incompleto, preste atenção, eu não acabei, eu estou fazendo, mas o valor que eu vou liberar para compra é um valor de curso que não está pronto, porque quando eu acabar, ele vai subir de preço, obviamente, né? Então, o que eu estou fazendo no momento é o seguinte, esse curso, eu coloquei ele, a princípio, por R$ 97,00, que seria o valor dessa, até a parte que ele está pronto. Então, por exemplo, Deus que livre e guarde, acontecer alguma coisa comigo, você não vai ficar no prejuízo, porque você está pagando 97 por mais de 200 questões, não dá nem 50 centavos por cada questão, né? Então, o preço está proporcional à entrega, entende? Só que aí, para quem veio nessa aula hoje, eu vou liberar um cupom de desconto, que é o seriado. E aí vocês vão pagar de R$ 97,57. É um desconto de mais de 40%, certo?
E esse desconto, eu fiz, tá? Dentro da plataforma, de uma maneira que eu dei um número X de cupons. Então, é claro, à medida que vocês forem comprando, vai acabando essa cota. E aí, quando acabar, as pessoas vão voltar a pagar o preço que é o justo, que é R$ 97. Entender? Então, para quem está nessa aula hoje, que quer adquirir o curso, ou quem vê no YouTube, se ainda tiver, né, dentro ali da cota que eu dei de cupons, é só clicar no link que o Gabriel postou aqui. Eu vou pedir o Gabriel para postar também no grupo, nos grupos, né? E aí vocês podem fazer a compra se quiserem, tá? Mas assim, pessoal, compensa muito, porque olha só, a estrutura do curso, sabe? E você sabe, eu odeio encher linguiça, eu não fico sendo prolixa, eu não resolvo questão como se eu estivesse resolvendo para a escola. Eu resolvo com a cabeça de concurseiro, ó. 1 minuto. Isso aqui você não vai achar. Muito pouco o professor consegue ter tamanho e objetividade, com todas as modéstias à parte, tá? É porque eu já abaixei meu ego com esse negócio de ser fiel à proposta da escola. Diga, Antônio. Sim. Antônio levantou a mão? Pode falar. Tem como expulsar esse cara aí, não? O Gabriel vai olhar para nós. Eu perdi, eu não consegui ver quem é. Daqui a pouco. Dessa vez. Tá. O Antônio levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Quem quiser adquirir o curso já pode sentar o dedo no Pix da gata. Beleza? Juju também levantou a mão. Jé, é só colocar o cupom. Seriado. Aí vai por 57? Isso, vai estar lá. O preço original é 97. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. O Gabriel mandou, né? Você vai entrar aqui no carrinho e aí você vai aqui, ó. Tem cupom de desconto? Aí você vai escrever seriado com letra maiúscula. Aí de 97 ele vai cair por 57. Certo? Mas esse cupom, ele não é por tempo. Não é tipo assim, eu vou dar 1 dia, 1 mês, 2 dias. Eu coloquei uma quantidade X de cupons lá. Então, vamos supor, se todo mundo der a louca e comprar, você pode perder. Tipo, não vai ter como. Eu coloquei uma quantidade limitada de cupons, entendido? Então, se eu fosse vocês, eu não perdia tempo e se jogava, eu me jogava, né? Nesse curso, porque ele tá biscoito fino, assim, ó, top. Tá? E aí, é claro, eu vou fazer uma micro viagem amanhã, e aí quando eu voltar, eu já tô com o esquema todo preparado. Vai ter aqui a parte função 1, função 2, log exponencial e progressões aritméticas, que é a única parte que falta, tá? Então, vocês têm material aí adoidado para se jogar em questões nível 1º ano. Diga. Esse curso serve para o Cefet também? Para o Cefet, especificamente, eu tenho o método Adiciona. Você pode me chamar no privado, que eu te explico direitinho nos mínimos detalhes para ele. Mas é claro que esse curso, ele ajuda também para a Cefet, porque o conteúdo é mais ou menos assim, 80%, tá? Só que o meu curso específico para o Cefet, ele tem física e química, tem todas as matérias, é o método Adiciona. Então, talvez compense mais. Agora, um exemplo. Um aluno que vai fazer o Cefet, né? Porque às vezes está no 1º ano e quer tentar Cefet. E vai fazer o vestibular seriado, até pela questão do valor, tá, gente? Porque tá muito irrisório. Compensa muito adquirir esse curso, sim. Porque ele tá muito baratinho, né? Nesse pré-lançamento que eu tô fazendo. É como se fosse um lote 0, tá? Diga o próximo aí que levantou a mão. Apartamento na planta, né? Isso. É porque eu não acabei. Chega! Certo? Então, vamos lá? Liberei aí para E fica quanto tempo disponível para a gente estudar? 1 ano. Tá? 1 ano. Ô, Jess, diga. Se eu comprar agora, tipo assim, comprei agora, mas depois eu vou ter que pagar uma taxa quando você colocar para IPG? Não. A parte brilhante de comprar agora é justamente isso. É porque você vai pagar R$57 pelo curso todo. Entendeu? E eu, tipo assim, vou colocar, mas quando eu pinguei a última questão no curso, ele não vai ficar pelo valor de 97. Porque agora, tecnicamente, o curso está 97. Beleza, que é o preço que ele vale com o que ele tem. Mas eu vou complementar o curso, quem comprou já tem o benefício. E aí,
quando vocês forem, tipo assim, eu for colocando lá, quem comprou, comprou, entendeu? Aí vai aumentar para quem for comprar depois, mas quem comprou agora vai ter direito a tudo por esse valor, ok? Entendi, obrigada. Diga. Yes. Aí, no segundo ano, no caso, ano que vem, aí você vai fazer um novo curso com os novos temas do segundo ano. Sim, sim. Inclusive, aí eu vou até dar uma revisada, né? Porque às vezes a gente esquece, mas com certeza eu pretendo, se Deus quiser, se eu tiver vida e saúde para isso, ano que vem eu vou fazer o do segundo e no próximo ano eu vou fazer o do terceiro. E aí, é claro, eu vou incrementando, né? Porque vão lançando as novas provas e vou colocando nesse curso para ele ficar sempre mais robusto, tá? Então, com certeza. Mais alguma dúvida? Ô, Jess, esse valor a ser pago, ele é mensal? Como que funciona? Não, é tão barato que até parece loucura, né? É só R$57 e fim, você não tem que pagar nada mais. Ô, Jess, entendi. Dessa questão do Cefet, porque eu sei que você tem um curso específico, mas se eu quisesse comprar esse também para ser tipo um reforço a mais para ver algumas questões, também pode, ou você acha que não, que tipo, me confundiria por ter matérias um pouco avançadas? Não, eu não acho que vai te confundir. Mas assim, sendo muito honesta, por prioridade, se você já tiver lá no Cefet, termina de fazer aquilo, porque já é muita coisa, né? E aí, se você já estiver sentindo que você está muito bacana, se você quiser, você pode sim fazer, tá? Inclusive, uma coisa que não ficou muito clara na minha cabeça é a possibilidade de fazer essa prova como treineiro. Por quê? Eu não li no edital falando nem que sim, nem que não. Mas, quando você vai fazer qualquer prova, tecnicamente, você não tem que comprovar seu nível de escolaridade, certo? Então, o que impediria um aluno de 9º ano fazer essa prova? Na minha cabeça, nada. Se você está pagando a inscrição, você tem o direito de fazer. Você não vai assumir a vaga, entenderam? Só que uma mãe conversou comigo no privado e falou, olha, não pode fazer. Eu falei assim, tá, mas não entendi por que não pode e no edital eu não vi falando nada. Então, assim, se puder fazer, depois vocês confiram, dá uma olhada no edital, joga a palavra no Ctrl F lá, treineiro. Se alguém souber, coloca aqui para mim depois nos comentários se pode ou não. Se puder, eu recomendo muito fazer, porque é muito bom você fazer prova como treineiro, porque quando é a sua vez oficial, você já sabe como é que funciona a banda. A Sofia quer falar. Ô Jess, eu tava com uma dúvida sobre o grupo VIP de matemática. Ele já passou? Sim e não. Eu fiz um VIP de matemática nas férias de julho. E eu vou fazer outro VIP de matemática. Só que os detalhes, a data, etc., eu vou ter que olhar, porque tem que ver as datas das provas, tá? E eu tenho que conversar com a minha equipe. Mas o valor vai ser algo entre 150 e 200 reais. Não vai passar disso. Então, sim, eu vou fazer outro VIP. Correto? Tá bom, obrigada. Para fechar o ano com chave de ouro. Inclusive, quem fez o VIP do meio do ano vai falar assim, mas eu devo fazer de novo? Sim, óbvio. Claro, porque eu não repito as coisas. Eu não vou dar a mesma aula, entendeu? Eu vou ser outra pessoa no dia. Já vou ter envelhecido, vocês também. Então, é outro rolê. Todas as aulas minhas são inéditas. Porque se fosse para ser igual, eu faria gravada, né, gente? É ao vivo. Ok? Mais alguém quer perguntar? Ô, Jess, ano passado, pelo que eu me lembro, da prova do Coltec que eu fiz, saiu no dia do comprovante lá de inscrição, falou onde seria o local da prova. Aí eu tava olhando o edital do seriado e tava falando das regiões que vai fazer a prova. Você acha que a prova para BH vai ser na UFMG? É provável. Eu vi que até em Betim vai ter, né? Sim. Ou é na UFMG ou deve ser na PUC. Porque tem que ser lugar grande, né? Que tem muita gente tentando, mas deve ser. Ah, sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Jéssica, tem uma dúvida. Esse vai ser o primeiro ano que eu vou tentar o seriado. Eu tô no segundo ano do ensino médio. Eu vou fazer esse ano e o ano que vem. Aí eu vou ter que fazer a terceira prova quando eu sair da faculdade, ou essas duas provas vão totalizar o valor final para poder ir para a faculdade? Você vai ter que fazer o do terceiro. Só que aí na minha cabeça também não ficou muito claro. Porque para mim era justo que as pessoas pudessem fazer 2 anos no mesmo ano, ou até 3, porque pensa... Não pode fazer.
Não pode, né? Que coisa estranha. Mesmo Eu se a também pessoa fiquei já um formou pouco no ensino confusa. médio, porque tecnicamente você pode ser formado no ensino médio. Eu, por exemplo, se quiser fazer, posso. Mas eu vou ter que fazer 1 ano primeiro. 1 ano, tipo, esperar 3 anos. Exatamente. Mas, Exato. assim, de qualquer jeito, compensa a vida do cristão. Porque você vai estar fazendo Enem ao mesmo tempo. Você não vai fazer só o seriado, né, gente? Claro, Exato. é doido. Então, você vai fazer o Enem, que, diga-se de passagem, eu também tenho um curso, quem quiser, tá? O Enem friamente calculado. Aí são as matérias todas. O Enem também eu fiz ele de forma seriada, tá? Eu faço as matérias do primeiro, do segundo e do terceiro ano separado. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa. Você vai fazer o seriado e vai fazer o Enem. Você quer medicina, por exemplo, que é mais concorrido. Se der pelo Enem, bem, se joga. Se não der, você tem uma segunda oportunidade no próximo ano, tanto pelo Enem quanto pela soma do seriado. Entendo. Sim? Obrigada, Jéssica. Nada. Mais alguém? Jess, você pensa em, tipo, ampliar o curso, tipo, igual você fez no do Cefet, de fazer física, português, outras matérias, além de matemática? Então, aí aqui começa a ficar um pouquinho mais chato. Por quê? Uma coisa é eu pegar uma matéria de geografia, história, física e química até, que é mais a minha área, mas que é do ensino fundamental. No ensino médio, a coisa começa a ficar mais pancadaria. Então, assim, eu não sei se eu vou ter as caras de me meter com certas matérias, entende? Se é que você me entende. Mas eu pretendo olhar, sim, a ementa de física, pelo menos, que é uma ciência que eu tenho um pouco mais de aptidão, e quem sabe fazer física e matemática. Ou me unir a um outro professor e fazer física, química e matemática. Ou, quem sabe, me unir a um bando e fazer física, química, matemática, geografia, etc. e tal. Mas, no momento, o que eu posso oferecer com as condições que eu tenho, é a parte de matemática. Mas sim, isso está na minha cabeça, esse plano de formar uma gangue. Certo? Mas Tá bom, obrigado. Nada. Ô, Jess. É você, gatíssima. Jess, eu não tô conseguindo colocar o cupom de desconto no lugar. Como que coloca? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Quem fez essa pergunta foi a Kemily? Não, eu. Não, Foi. Ah, tá. Kemily tá no Cefet, não tá? Sim. É aqui, ó. No Peraí, primeiro ano. Como é que está lá o Cefet? Ah, tá bom. A gente começou hoje com o exponencial. Bacana. Igual você tinha falado, eles fizeram a revisão de potência. Uhum, precisa saber muito propriedade de potência. Ó, vestibular seriado está na página. Aí vem aqui, ó. Tem cupom? E aí você escreve com letra maiúscula, seriado. Certo? Aí vai dar, ó, 41% de desconto para ficar pelo valor de 57, tá? Se não Eu der clico certo, e não tá dando certo. aí você fecha a página no navegador e abre de novo, que provavelmente vai dar. Deve ser algum bug. Tá bom. Mais alguém? Jess, eu tenho uma dúvida. Vamos supor que eu tô no primeiro ano, né? Só que aí eu vou querer fazer o Cefet de novo. Vamos supor que eu passei no Cefet. Como eu vou fazer a prova do seriado esse ano, pro primeiro ano, aí eu vou ter que repetir a prova do seriado do primeiro ano de novo? Gabriel, você sabe isso? Eu, sinceramente, essa parte do edital eu não sei. Desculpa, não ouvi. Ó, ela tá no primeiro ano. Suponhamos que ela volta, vai passar no Cefet, se Deus quiser, amém. Ano que vem, ela pode fazer a prova do segundo ano? Se ela tá no primeiro? Mas não faz muito sentido. Você sabe por quê que não faz muito sentido? Tem gente falando que não pode. Mas sabe por que não faz também muito sentido? Como é que você vai fazer as matérias do segundo, sendo que você vai estar vendo as do primeiro? Então, de qualquer forma, não deve fazer tanto sentido. Mas como tudo na vida tem um lado bom, o lado bom é que você vai poder fazer ele agora, com as matérias do primeiro ano, e ano que vem você vai poder fazer de novo com a perspectiva de um aluno que estuda no Cefet. Né? Sim, só que aí não vai valer a que eu fizer esse ano, né? Só a de ano que vem. Eu acredito que sim. Entendi. Muito obrigada. Porque vamos pensar assim, suponhamos que você repetiu de ano. Você não vai poder fazer? É estranho, né? Ficaram essas lacunas no meu entendimento também. Mas eu acho que no edital deve explicar isso. Se o aluno repetir de ano, aí ele perde a nota, né? Eu não achei isso lá no edital. Eu também não lembro de ter visto isso, não.
Mas Ô, depois a Jess, gente diga dá uma uma olhada. coisa. Depois eu vou dar uma lida lá, e se eu achar Eu alguma acho coisa... que é assim, tipo, você fez a prova do primeiro ano, aí vamos supor que você não passou de ano e repetiu. No próximo ano que você vai fazer o primeiro ano de novo, você não vai fazer a prova. É quando você estiver no segundo, vai fazer a prova. Ah, pode ser também, faz sentido. Mas faria sentido também você poder repetir o primeiro ano e se a sua nota for melhor, você tirar a melhor nota, né? Eu acho que essas exceções, o próprio concurso, ele vai trazendo essas erratas no edital, né? Que é as possibilidades infinitas que tem. Alguém quer falar? Então, Jess, quantas questões a gente vai resolver hoje ainda? Eu vou resolver mais algumas. Eu tô só batendo papo aqui com vocês para tirar as dúvidas mais coisas aí com relação ao vestibular. Beleza. Mas eu já vou voltar aqui, pode ficar tranquilo. Mais alguém? Ô, Jess, eu tava lembrando de uma coisa aqui agora que eu achei estranho, porque eu tava resolvendo umas provas antigas do Cefet, do processo seletivo, acho que de 2021, 2022, e só tinha matéria de português e matemática. Tá certo? Era só isso mesmo? Nessa época foi por causa da pandemia, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar para aqui. Daqui a pouco, qualquer coisa, a gente faz um pequeno intervalo. Vocês estão vendo a minha tela de novo? Só tem mais uma pessoa que levantou a mão, a Márcia. Matheus. Ô, Jess, aqui é o seguinte. Eu fui resolver umas provas também antigas e eu achei o gabarito, ele estava errado, de acordo com a resolução que você fez. Eu acho que era 2019. E aí tinha umas questões que não estavam batendo com o gabarito. Era do Colune ou do Coltec? Não, era do Cefet mesmo. Do Cefet, você tem que olhar no PDF, porque tinha 3 provas antigamente: integrado, concomitante e qual que é a outra? Concomitante e subsequente. Então, você tem que ler lá direitinho para ver se é a prova do integrado, tá? Porque às vezes eu olho no gabarito errado. E do Coltec e do Cefet, tem que olhar também para não pegar gabaritos de outros números, tá? O Coltec e o Colune, eles têm 4 tipos de prova, certo? Então é isso. Ah, tá. Obrigada. Nada. Vamos fazer essa questão aqui. Vocês entenderam a regra de 3 composta do X da Xuxa? Sim. Então posso passar, né? Só tinha que pôr um fator 2 na segunda linha do X, ó. Essa questão eu fiz hoje também no grupo, tá? Olha só, ele fala aqui, para fazer 30 páginas, você levava 28 minutos. 4 horas e 40 minutos são 280 minutos. Só que você vai ter o dobro de velocidade. Então, aqui eu coloquei um fator 2, ó. Correto? E aqui eu coloquei esse fator 1 só para ficar ilustrativo, que é lógico, um é neutro, não precisava escrever aquele 1 ali. E aqui é X. Você vai multiplicar cruzado e vai achar o valor de 600. Tranquilo aí com relação a essa questão? Nós já fizemos ela hoje, né? Sim. Beleza. Agora, olha só para vocês verem. Eu vou fazer 2 questões aqui e a gente vai fazer um pequeno intervalo para eu poder descansar minha voz. Combinado? E vocês também descansarem o cérebro. Porque às vezes matemática frita, né? Essa questão e essa, dá só uma olhada. Ó, o FPR, Universidade Federal do Pará, né? PR. Peraí, PR é Paraná, né? Ah, não sei. Eu sempre confundo Pará e Paraná. Olha essas 2 questões, gente. Qual que é o nível, qual que é o grau de parentesco entre elas? Muito gêmeas, não é? Então, eu vou resolver essas 2 questões de uma vez com vocês para que vocês possam tirar a lição de moral de uma na outra. Ok? Tudo tranquilo aí? Tudo sob controle? Beleza? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Na figura, essa é do Colune, ó. Certo? Na figura, os segmentos A, B, C, D e E, F são paralelos. Ótimo. Falou em retas paralelas, qual que é o complemento de retas paralelas na sua cabeça?
cortadas por uma... Cortadas por transversal. Sim. Então, nós vamos achar vários ângulos. Ângulos alternos internos. Exato, Z do Zorro. Tudo isso é a mesma coisa, né? E aí, aqui mede 12 e aqui mede 6. Ele quer saber a altura do EF. Inclusive, essa questão já caiu no Enem também. Idêntica. Só mudou os números aqui. Então, observe uma coisa comigo. Esse triângulo aqui, ó, e esse são semelhantes. Por quê que eles são semelhantes? Se eu fizer um Z do Zorro aqui, ó, esse ângulo é alterno interno com esse, certo? Vou fazer outro Z. Aqui, ó. Esse aqui é alterno interno com esse. E, claro, os opostos pelo vértice. Então, você concorda comigo que os dois triângulos são semelhantes por questão de ângulos, não é? Qual que é a razão de semelhança entre os dois triângulos? O grande é o quê em relação ao pequeno? O dobro. O dobro, porque aqui é 12, aqui é 6 e são lados homólogos. Então, esse segmento aqui vale 2x e esse aqui vale x, ó. Por quê? Porque tudo no grande é o dobro do pequeno. Os lados, as alturas, tudo. Então, aqui é x e aqui é 2x. Agora, nós vamos mirar em dois triângulos, ó. Esse aqui, que tem catetos 12 e 3x, porque aqui é 2x mais x, certo? 3x. E vamos mirar no pequenininho aqui, ó. Esse aqui. Que é justamente o que a gente quer. O Hzinho, que é essa altura, e aqui é x, ó, porque esse segmento é o mesmo daqui. Beleza? Agora, fechou com 10, né? Você vai fazer um tel de Tales aqui, ó. Esse camarada tá para esse, ó, 12 tá para 3x, assim como H tá para x. Então, faz a ordem que você escolher, certo? Não fazendo errado, vai dar certo. Eu corto esse x daqui com esse x daqui, porque se um passar multiplicando, né, vai ficar um em cima e embaixo. E divido, ó, 12 por 3, 4. Então, a altura H é 4. Só isso. Então, esse problema, ele é do Teorema de Tales, triângulos semelhantes. Vamos dar um nome, um apelido para esse aqui, ó. Triângulos em formato de ampulheta. Ó, não parece uma ampulheta? Quando faz esses dois Z's ali, a gente vai ter dois triângulos semelhantes. E isso cai muito em prova, ó. Esse aqui vai cair. Essa outra questão aqui também, ó, que eu fiz com vocês hoje lá no grupo, eu mandei até o vídeo dela resolvida. Olha aqui, dois triângulos em formato de ampulheta, ó. Aqui, e depois aqui nessa questão, ó, você vai ter outro triângulo em formato 2 aqui, né, de semelhança, tipo ampulheta. Vamos chamar assim, que é esse aqui. E esse aqui, que é o que você vai usar para resolver. Então, não é sobre teoria da Branca de Neve. Você não tem que ficar 7.000 anos estudando triângulo. O que que é? Você tem que fazer questão para você ter esse tipo de maldade. Ok? Entenderam aí, então, a questãozinha do colune? Essa questão, gente, eu juro para vocês, tá? Vocês viram que eu coloquei só uma letra na jogada aqui. Duas, na verdade, né? O H e o X. Mas o X corta. O X cortei no final. Tudo certo. Eu cortei, fim. Agora, se você pegar essa questão do Enem e jogar ela no YouTube, você vai ver os professores resolvendo com 30 letras, X, Y, Z, W. E aí fica muito difícil, né? Resolver esse sistema de equação assim fica complicado. E é uma questão clássica. Direto e reto tá caindo em prova. Ok? Jenny, diga. Eu comprei o seu curso agora e você pode me explicar como que é que ele funciona? Tipo, tem vídeo aula todo dia, como que é? Não, nada disso, vídeo aula. Deus me defenderá. Esse curso, ele é a resolução de centenas de questões. Já está resolvida. Então, você já pode começar a fazer, certo? Mas vídeo aula ao vivo, não. Mas, tipo assim, você envia o vídeo pra gente resolvendo... Vai chegar na sua caixa de entrada, o e-mail, certo? E você vai ter acesso a isso aqui, ó. Aí você vai clicar e vai baixar a lista, porque eu fiz em ordem esquemática de assuntos mais fáceis para mais difíceis. Você vai fazer o download e aqui já tem a resolução, certo? Só que pensa, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Você vai ouvir tanto a minha voz que você vai falar assim, não, pelo amor de Deus. É porque a repetição do conteúdo é que vai fazer você ficar velhaca. Entendeu?
É isso. E é muita questão. Na data de hoje, já tem mais de 200. Então, assim, são listas quase que infinitas, fora as que eu vou fazer para complementar, tá? Então, já tem aí o material para você estudar no seu período, né? Que você não está na escola, ok? Tranquilo? Entendeu aí? E assim, pessoal, 2 escadas foram usadas para bloquear. Eu vou fazer uma partezinha dessa questão e vou dar uma pausa, porque realmente a minha garganta já está começando a doer. E aí, depois do intervalo, a gente fecha ela, só para já ficar uma pulguinha atrás da sua orelha. Primeiro, vamos só ver o que tem de diferente entre esses 2 desenhos, tá? Ó, nesse aqui, o exercício deu essas alturas, e aqui ele não deu, ele deu essa distância. Ele fala assim: 2 escadas foram usadas para bloquear um corredor de 2,4 metros de largura, conforme indica a figura lá. Uma mede 4 e a outra 3. Então, as escadas, elas medem 4 e 3. Deixa eu deixar essa figura aqui, só para a gente poder refrescar a memória. Aqui é 4. Beleza? E a outra que eu vou pintar de outra cor vai ser 3. 4 e 3. Essa aí também é questão de regra de 3? Regra de 3 não, mas trincas pitagóricas sim. Certo? Ok. Uma mede 4 e a outra mede 3. A altura H do ponto que essas escadas tocam em relação ao chão é de aproximadamente a quanto? Observe uma coisa aqui comigo. Quando eu falo trincas pitagóricas para todo mundo aqui, já é coisa que você tem gatilhos emocionais com ela ou ainda não? Trincas pitagóricas? Eu gosto de fazer questões e o resultado, quando cai, dá uma trinca pitagórica, porque, tipo, eu me sinto mais seguro, porque eu acho que eu tô indo pro caminho certo. Porque, tipo, é um negócio muito específico para ser coincidência, sabe? Exato. Para quem não conhece trincas pitagóricas, é o seguinte: o triângulo básico do teorema de Pitágoras, 3, 4, 5. Se você eleva os quadrados dos catetos, vai dar o quadrado da hipotenusa ali, né? 3, o quadrado é 9, 4 é 16, somando dá 25, que é o quadrado da hipotenusa. Isso aqui é trinca pitagórica básica. Diga-se de passagem, um parêntese. Aqui no curso, o que vai acontecer? Eu não vou partir do pressuposto que todo mundo me conhece, né? Tem aqui, ó, a parte teórica, certo? Do assunto, ó, por exemplo, suporte de triângulos. Então, eu vou ensinar isso aqui, para caso você ainda não saiba, né? Trincas pitagóricas, triângulo egípcio, triângulo isósceles, tudo tá aí, tá? Mas só para a gente ver aqui, esse triângulo aqui, ele é pitagórico, o que tem a hipotenusa 3 e a base 2,4. Qual que é o valor desse valor x aqui, gente? Qual que é o valor do valor x? Consegue fazer de cabeça para mim? Sem teorema de Pitágoras, pelo amor de Cristo. Conseguem ou não? Trinquinhas pitagóricas aqui, ó. A trinca básica, 3, 4, 5. A hipotenusa virou 3. Vamos pensar que é 30, rapidinho? Se fosse 30, você ia multiplicar por quanto? 6, não é? 6. Então, aqui é 30, 6 vezes 4, 24, ó. 6 vezes 3, 18, ou seja, 1,8. Exatamente. Então, você vai multiplicar todos os catetos por 0,6 aqui. Então, aqui é 1,8. Ah, eu jamais ia pensar. Então, você vai ter que fazer teorema de Pitágoras. Elevar 2,4 ao quadrado, 30 ao quadrado, subtrair e achar, né? Claro que é péssimo, porque 2,4 é um número com vírgula. As pessoas têm dificuldade de fazer essa conta. E tem 2 dígitos, então dá trabalho para fazer ele vezes ele mesmo, né? E tudo que você não quer na sua vida é ter trabalho. Agora, esse vermelho também é. Esse aqui, ó, ele também é pitagórico. Porque aqui é 2,4 e aqui é 4. Então, pensa, a hipotenusa, 5 para virar 40, você multiplicaria por quanto? Por 8, não é? 5 para virar 40, você não multiplica por 8? Mas é hipotenusa que é 40 aí? Não, aqui é 4. Só que eu tô pondo 40 só para ficar com vírgula. Aqui é 24. Então, o 3 eu multipliquei por 8. Ó, 3 vezes 8 é 24. 5 vezes 8, 40. Então, 4 vezes 8 é 32. Colocando a vírgula aqui para ficar bonitinho, ó. Aqui é 3,2.
Correto? Então, olha só, agora os exercícios são idênticos. Por quê? Porque eu tenho esse lado e esse. Então, tecnicamente, eu poderia fazer tudo da mesma forma. Só que tem um detalhe. Não 12... são múltiplos. Isso. 12 e 6 tá na cara que a razão é 2, não é? É conta de papel de pão. Conta de calculadora de padaria. 2. Agora, 1,8 e 3,2 é tão fácil assim fazer essa conta? Não. Não. Então, eu não vou resolver fazendo esse teorema de Tales que eu fiz na outra. Eu vou resolver usando função de primeiro grau. Mas aí eu vou deixar esse spoiler e a gente vai fazer uma pequena pausa. Então, ao invés de fazer esse exercício do jeito que eu fiz o outro, que era óbvio, era 2. Então, eu achava 2x e x aqui, morreu Maria, acabou. Sem problema nenhum. Agora, aqui, ó, essa relação ela não é tão fácil. Então, eu vou resolver usando função de primeiro grau, tá? Vamos fazer uma pequena pausa de 20 minutos, pode ser? Essa questão não tem uma parte ali. Oi? Pode falar. Essa questão daria para fazer com o teorema de Tales? Daria. Exatamente o que eu fiz na primeira versão dela. Só que lá era óbvia. Porque a razão era 2. Então, ficava fácil fazer o teorema de Tales. Agora, aqui não, porque os números são feios. Então, vai ficar difícil da gente fazer conta com tanto número quebrado. Por isso que eu vou fazer função de primeiro grau. Ok? Entendi. Alguém ia falar uma outra coisa? Eu. Diga. Volto lá. É porque um lado, 3,2, é maior do que 2,4. Porque não faz sentido isso. Você tem que pensar nesse triângulo aqui, ó. 3,2, aqui 2,4, aqui 4. Ele não poderia ser maior do que 4, porque a hipotenusa é o maior lado. Mas ele pode ser maior do que 2,4, não tem problema, não. Sim, mas... Uai. É que no desenho tá maior. Ah, tá. Não, mas a escala você nunca pode olhar. Que horrível. A escala foi feita para te jogar no buraco. Às vezes, tá? Tem vezes que eles pegam exatamente no calcanhar de Aquiles do tamanho. Ok? Então, vamos fazer isso, ó. 8h14, 8h34, então. Recreiozinho para nós. Desativa os microfones para mim, Gabriel, de todo mundo. Aliás, eu vou fazer uma coisa para a gente tirar os vícios dessa aula. Eu vou fechar a aula. E aí, a gente vai... E eu mando de novo o link lá. E a gente volta na segunda fase com um novo link. Beleza? Combinado? Beleza. Pontualidade britânica, hein? 8h35. Beleza. Beijos. Beleza. Vamos voltar aqui. Então, Gabriel já tá aí? Estão vendo a minha tela? Deixa eu tirar isso daqui. Parar de compartilhar. Bem, dizia eu, como dizia o professor Girafales, que essa questão, embora dê para fazer pelo teorema de Tales, que é exatamente o jeito que a gente fez da primeira vez, tá? Ela não vai ficar muito prática porque vai dar número muito feio. Nada contra números feios, né? Mas, tipo, se a gente puder evitar, é bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ela usando função do primeiro grau, equação de primeiro grau, né? Para que vocês possam ter uma outra visão, né? De que todos os caminhos corretos vão te levar ao mesmo lugar na prova. Então, se você não souber, não conseguir fazer de um jeito, você faz do outro, tá? Eu vou desenhar essa reta azul aqui, ó, certo? Que ela começa lá em cima em 1,8 e vai descer até aqui embaixo, ó. Aqui é 1,8 e aqui é 2,4, que é esse comprimento aqui. Isso aqui é o que mesmo da reta, pessoal? Qual que é a letrinha desse cara aqui, onde encosta no eixo Y? B. B. Nessa equação ali, nós temos o B da reta, ó. Correto? Aqui é 3,2, né? Ó, essa equação aqui de azul, o B dela é 1,8. Correto? 1,8 é o B dela, que é onde ela encosta no eixo Y. E o A? O A é o coeficiente angular. É só a gente dividir cateto oposto aqui, ó, por cateto adjacente, pensando nesse triângulo, que aqui é 1,8 e aqui 2,4. Então, o nosso A da reta, lembrando, tá? Y é igual a AX mais B. Correto?
Se y é igual a x mais b, então para eu calcular o b foi de graça, e o a é só eu calcular esse cateto dividido por esse. Então, o a vai ser a igual a 1,8 dividido por 2,4. Isso é o mesmo que 18 por 24, né? Se eu multiplico aqui por 10 em cima e embaixo, some as vírgulas. E simplifica por 6. Em cima vai dar 3, embaixo vai dar 4. Então, o a da nossa reta, ele é 3/4 negativo. Por que é negativo, pessoal? Porque a reta está descendo. Isso, porque a reta é descendente ou decrescente, certo? Então, essa equação azul, ela vai ser o quê? Menos 3 sobre 4x mais 1,8. Deixa eu armazenada aqui uma tigela. Isso aqui, quem fez VIP, quem está fazendo método adiciona, já é matéria de Cefet isso aqui. Não é de primeiro ano, não. Quer dizer, repete no primeiro ano, mas é do nono, tá? Pronto. Qual que é o B da vermelha, gente? 0. Certo? O B da vermelha é 0. Agora, o A, a gente vai usar o 3,2. Correto? Porque aqui, ó, a gente vai pensar nessa altura, que é 3,2 aqui, dividido por 2,4. Ó, o A é 3,2 dividido por 2,4. Correto? Vão dar duas casas com a vírgula em cima e embaixo, vai ficar 32,24. Simplifica por 8, vai dar 4/3. Então, a equação da reta vermelha é simplesmente, dessa reta, é 4/3 de x. Por quê? Porque o B dela é 0. Entendido? Que eu só precisei calcular o A porque o B é 0. E o A é só dividir cateto oposto por cateto adjacente. Poderia fazer por sistema de equação também, mas é claro que assim é mais rápido. Agora, só um detalhe aqui, que é um spoiler do terceiro ano do ensino médio. Olha para o coeficiente angular da azul e o da vermelha. Um é 3/4 negativo e o outro é 4/3 positivos. Isso te fala alguma coisa? Ó, de um é menos 3/4. Coeficiente angular, estou falando de ângulo. Correto? O que esses números têm em comum, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem captar. Uma é o inverso da outra? Um é o inverso e também o sinal trocado. Correto? Toda vez que isso acontece entre duas retas, elas são perpendiculares. É uma curiosidade. Retas perpendiculares têm coeficientes angulares inversos e opostos. Quer dizer, o sinal é contrário, que é claro. Uma tem que descer e a outra subir. Por isso que uma tem que ser positiva e a outra negativa. E a fração tem que ser inversa. De modo que quando eu multiplico um pelo outro, dá o número -1. Certo? Isso vocês vão aprender em geometria analítica. É matéria do terceiro ano. Se eu multiplicar menos 3/4 por 4/3, eu corto 3, corto 4, vai dar -1. Isso significa que aqui tem um ângulo de 90 graus. Ó. Bem interessante. As retas são perpendiculares. Mesmo que não tenha perguntado aqui no exercício, só dando um spoiler, tá? Esse ângulo aqui, com certeza, é 90 graus por causa do coeficiente angular das retas. Aí vocês só saberiam disso no terceiro ano. Pronto. Se eu igualar as duas retas, o que eu estou fazendo, gente, quando eu igualo duas retas? Matematicamente falando. Eu estou achando o ponto de encontro delas, não é? É ou não é, games? Sim. Porque nesse ponto do encontro das retas, elas vão ter o mesmo x e o mesmo y. Lembra que essa função toda do exercício é para a gente achar o y aqui, ó, que é a altura, tá? Então, primeiro eu vou igualar. Vou multiplicar tudo por 12. Por que por 12, gente? Para sumir com esses denominadores ridículos, não é? Então, olha só. Se eu multiplico aqui por 12, vai cortar o 4, vai ficar 3. Vezes o menos 3, vai ficar menos 9x. Se eu multiplico aqui por 12, daqui a pouco eu faço essa conta. Peraí. Se eu divido por 12 aqui, vai dar 12 por 3, 4 vezes 4, 16, né? Deixa eu pensar se vale a pena na vida eu fazer essa conta. Eu vou ser obrigada. Mas é claro que eu vou usar a calculadora, porque eu não sou obrigada a nada, né? Na hora da prova, é lógico que vocês deveriam fazer essa conta. A única conta chata aí é essa, 12 vezes 1,8. Vai dar 21,6, tá?
Pronto, eu vou passar esse 9 para lá somando. 9x vai ficar 16 com 9, 25x. Ok? É igual a 21,6. Então, o valor de x é 21,6 dividido por 25. Eu mando o 25 que está multiplicando para cá, dividindo. Esse é o valor do x. Para eu descobrir o valor do y, é só eu jogar o valor do x e achar o y. Em qualquer uma das equações. De preferência, né, que for mais fácil. Eu vou pegar essa aqui, que é o 4/3 de x, né? Que ela aparentemente é mais fácil. Então, para achar o y ali, eu simplesmente jogo aqui nessa equação. 4/3 de x, sendo o x 21,6, 25 avos, ó. Aí aqui, ó, como eu disse, o exercício só é insuportável porque eles não colocaram números divisíveis. O que nós temos que fazer aqui? Eu poderia dividir 216 por 3? Pode, não pode? A soma dá 9? Você faz essa conta primeiro, para pelo menos facilitar um pouquinho sua vida. Ó. Dá 7,2. Aí agora acabou. Não tem o que fazer, não. Tem que fazer na força do ódio. 7,2 vezes 4 e depois dividir por 25. Porque os números dados ali foram decimais. Então tem que fazer a conta. Se tivesse em forma de fração, né, era mais fácil. Mas ele não quis dar dessa forma. Então eu vou só fazer 7,2 vezes 4 e divido por 25. Vai dar 1,152. 1,152. Diga. Essa foi complexa, né? Pode falar. Deixa eu ver aqui. Patrick. Quer falar? Gabriel, tá aí? Não, levantei sem querer. Tá, se alguém quiser pode comentar aqui no chat. Beleza? Então, vamos só recapitular essas duas questões que eu trouxe com muito carinho para vocês, para mostrar, primeiro, para tirar várias lições. Uma questão que é de colégio técnico pode cair em vestibular. Lógico, é a mesma questão, só mudou os números, tá? E você não precisa ter uma única visão para resolver. Aqui eu resolvi ela puramente usando Teorema de Tales. Olha só, o que é o Teorema de Tales? É a proporcionalidade entre triângulos. Quando eu observo que esse triângulo e esse são semelhantes, e eu aplico relação de semelhança, isso é o Teorema de Tales. Eu apliquei aqui, falando que é 2x e aqui, e depois eu apliquei essa outra semelhança, duas vezes, ó, o Teorema de Tales duas vezes. Aqui para esse triângulo e aqui para o pequenininho. Fim, a questão acaba. Nessa aqui, qual foi a diferença? Ela teve um passo a mais. Primeiro, ele não deu esse 1,8 nem o 3,2. Então, nós tivemos que fazer por trincas pitagóricas. Ou o Teorema de Pitágoras. Se você não quiser usar trincas pitagóricas, você vai ter que ir na raça. Força do ódio, fazer conta. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu poderia fazer a mesma coisa. Falar que aqui é um valor X qualquer, respeitando a proporção para 1,8 e aqui para 3,2. Mas por que que eu não quis? Porque não é número legal de fazer conta. Então, o que eu pensei? Se eu jogo isso aqui num plano cartesiano, virou simplesmente o encontro de duas retas. Correto? Ó, 1,8 está descendo até o 2,4. Aqui está subindo do 0 ao 3,2. O ponto de encontro dessas duas retas é exatamente o que a gente quer. E isso é uma coisa que quem já está estudando aí para outros vestibulares, vestibulinhos, etc. Deixa eu só mostrar aqui questões gêmeas com esse raciocínio. Todas as questões de função de primeiro grau. Ó, é um conteúdo relativamente comum em provas. Para Cefet, tudo. Aqui, ó. A primeira, que eu abri minha boca, já é esse encontro de retas, certo? Onde as retas se encontram. Tem algumas que não vai estar desenhado o gráfico, mas que... Aqui, ó, isso aqui também, ó. Só que aqui, o que ele fez nessa questão? Ele não quis continuar, mas as retas continuam. Aqui é uma reta e aqui é outra. Ele quer exatamente o ponto de encontro das duas retas. É o mesmo problema que nós fizemos. Então, às vezes a gente acha que está difícil matemática porque mudou o português da questão. Mudou foi o contexto. Vocês trocaram banana por laranja. Mas você já fez isso aqui antes.
Entendido? Beleza? Sim. Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver se eu faço mais uma questão aqui. Essa aqui eu não vou fazer porque eu já fiz um vídeo dela, depois vocês dão uma olhada lá no meu canal. Vamos fazer uma de função com progressão aritmética. Vocês já estudaram PA aí? Quem já estudou progressão aritmética? Não. Ainda não? Vai. Mas é do primeiro ano essa matéria. A minha escola ainda tá só na função exponencial. A minha também. Peraí, calma lá então. Deixa eu só olhar. Acho que já. Deixa eu só olhar aqui para ver se eu não tô ficando doida. Progressão. Uai, Gabriel. Eu acho que progressão aritmética é do segundo ano. Aritmética. Ó, deve ser mesmo. Ó, mas aqui, ó. Identificar e associar progressões aritméticas PAs e funções afins de domínios discretos para análise de propriedade e dedução de algumas fórmulas. É porque é o seguinte. Só que aqui, calma. Matemática e suas tecnologias. Aqui eu acho que ele está falando de tudo que pode cair nos 3 anos. Deixa eu ver. Identificar progressões geométricas com a função exponencial. Ficou meio estranho, porque numa parte do edital ele fala sobre isso. Aqui ele fala. E lá naquela outra parte ele não fala. Aqui, ó. Conjuntos. Mas, como eu sou uma pessoa prevenida, no curso eu vou ensinar tudo, né? Que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Tá? Ó. Aqui não fala. Deixa eu ver se eu não li direito, que eu posso estar falando merda aqui, né? Não tá escrito, não. Só se eu não estiver vendo. Progressões. Não tá. Mas é de boa. É uma interseção de assuntos. Vamos ver essa daqui. Aí a gente fecha, pode ser? A gente já fez bastante hoje. Num outro momento, qualquer coisa, a gente termina essa lista. Ó. Uma função de domínio real para real é dada por f de 0 se o x é ímpar. F de x igual a 0, desculpa, se o x é ímpar. E f de x igual a 4x se o x é par. Então, quanto que é f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de 4 mais f de 5 até f de 501? Assim, o primeiro modo te dá um certo medo dessas coisas quase que infinitas, né? Aqui. Mas olha o que ele falou. F de x é igual a 0 se o x é ímpar. Então, f de 1 é 0, f de 3 é 0, f de 501 é 0. Entenderam? Porque o x, que é o carinha que está aqui, é ímpar. Então, aqui já zerei. Beleza? Então, nós vamos ter só que nos preocupar com f de 2, f de 4, f de 6, f de 8 e assim vai. Qual que é o valor de f de 2, então, Albergues? De acordo com a norma dada aqui, ó. 4x. 4x, então f de 2 é 8, concordam? F de 2 é 8, por quê? 2 vezes 4. Aqui, ó. Lembrando que a lei de formação é f de x é igual a 4x. É só multiplicar o número que está aqui por 4. Então, qual que vai ser o f de 4, que é o próximo número que tem na progressão? 16. 16. O próximo vai ser f de 6. 6 vezes 4? 24. Tá vendo aqui que é a tabuada do 8, né? 8, 16, 24. F de 8 vai ser 32. Beleza? E assim sucessivamente. Até o último número que a gente tem que preocupar é o f de 500. O f de 500, ele vai ser quanto? 2000. 2000. Então, o exercício quer o seguinte, que a gente some todos os números. 8 mais 16 mais 24 mais 32 mais... até o mais 2000. É humanamente impossível fazer isso à mão, né? Mas... existe uma pessoa que fez isso com 9 anos de idade, chamado Gauss. Vocês já estudaram sobre ele? Não. Eu vou explicar para vocês o que essa criança pensou. A professora falou assim, tava todo mundo fazendo bagunça na sala. Ela falou assim, faz o seguinte, conta para mim, soma 1 mais 2 mais 3 até o número 100. Só isso. E aí todo mundo começou. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 6, 21. Só que, lógico, você vai perder a conta. Não dá para fazer isso. Correto?
Até que um menino pensou o seguinte: se eu pegar os números de 1 até 10 só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e somar, o que eu vou ter? Observe uma coisa. Fazendo essa conta aqui rapidamente, ó, 1 mais 2, 3, 6, 10, 15, 21, mais 7, 28, 28 mais 8, 36, mais 9, 45, mais 10, 55. É isso, não é? Ele fez essa conta. Só que aí ele pensou assim, cara, tem que ter alguma lógica nisso aqui. Olha o que o guri pensou com 9 anos de idade. Ele pensou o seguinte: se eu somo 1 mais 10, dá quanto, Bergues? 11. E 2 mais 9? 11. E 3 mais 8? 11. E 4 mais 7? E 6 mais 11. 5? O primeiro e o último número, ou seja, termos equidistantes, sempre dá a mesma soma. O primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, e assim sucessivamente. Quando eu pegar aqui, ó, e for chegando até o meio. Diga. Ele fez. Ô, Jess, diga. Aqui, ativa o chat, fazendo favor, porque tem gente pulando no nome aí e falando coisa aqui. Gabriel, fala. É alguém que tá colando o nome de outra pessoa e falando merda. Entendi, deixa eu desligar aqui. Colou meu nome. Pronto. Esse é porque você não me colocou como administrador. Ah, é? Você fez outro link, né? Não, esse é o mesmo. Eu falei, mas eu menti. É porque aqui não tá aparecendo a opção para mim. Peraí, então, vamos resolver isso. Eu já te coloco como administrador e qualquer coisa você põe esse povo na palmatória aí. Gabriel de Deus. Tornar um espectador. Remover da chamada, adicionar, cadê? Adicionar como coorganizador. Agora eu acho que você tem plenos poderes. Pronto. Então, vocês observaram o que o guri de 9 anos fez. Ele falou, mas tudo aqui dá a mesma soma. Só que quantos pares de 11 que a gente tem aqui, gente? De 1 até 10? 5? 5, porque vai dar 55. Então, ele falou assim, ó, eu tenho a soma dando 11 e são 5 pares. Entenderam? Agora, vamos pensar o que ele fez para achar esse 11. Ele pegou o primeiro e o último termo da progressão, que é o A1 mais o AN. Em progressão aritmética, a gente chama assim, é o primeiro termo mais o último. É o 1 e o 10. E multiplicou pela quantidade de pares. A quantidade de pares é a quantidade de termos dividido por 2. Pronto, ele criou a fórmula do somatório dos N termos de uma progressão aritmética. Simplesmente genial. Com 3 minutos, ele chegou com a resposta para a professora. Ela ficou, what? Ninguém tinha pensado nisso antes. Certo? Interessante. Sim. Tanto é que ele é um dos... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar. Ele é um dos fodões na matemática. Gauss. Ok? Diga. Da física, da matemática e assim vai. Nós vamos aplicar a soma de Gauss, então, para o nosso problema. Porque o primeiro termo da nossa progressão é 8. E o último é 2000. Certo? Qual que é a quantidade de termos que a gente tem aqui? Lembrando que eu estou pegando só os números pares, ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. Quantos termos que tem? 250. 250. Porque eu vou parar essa conta lá no 500. Então, eu estou somando 250 números. Aí eu tenho que dividir por 2, porque a soma vai dar dos pares, ó. Esse número mais esse dá um par. O 16 com o anterior aqui, que é 1992, vai dar um outro par e assim sucessivamente. Então, é o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, é só fazer essa conta, né? Isso aqui vai dar 2008 vezes 125, certo? 2008 vezes 125 vai dar 251 mil. Letra D. Maravilhoso. Ô, professora, a quantidade de termos era 250, por quê? Porque a gente está somando só os termos pares. Eu tinha até a minha progressão ali até o 501, mas eu excluí todos os ímpares. Então, eu excluí metade. Ah, sim. Então, assim, ó, do 2 até o 500 são 250 números.
Do F de 2 até o F de 250, até o F de 500. Vai dar 250 vezes, 250 números. Entendeu? Ok, obrigado. Nada. Beleza, Berger? Deixa eu ver se aqui tem uma maldade. Acho que não. Ele não quis colocar. Mas se você tivesse resposta, por exemplo, 8 unidades a mais aqui, isso poderia dar um BO, que é quando você conta um a mais ou um a menos, tá? Nesses problemas. Então, pensa o seguinte, ó. O primeiro é o F de 2, F de 4, F de 6, F de 8, F de 10, e assim sucessivamente, até o F de 500. Para você não errar, seja humilde, faça a conta nem que seja no dedo. Ó, o 2 é o primeiro, o 4, o 6, o 8, o 10. Tá vendo que o 10 foi o quinto? É porque eu tô dividindo por 2 mesmo. Então, F de 500 é o número 250 dessa progressão. Sim. Tem como voltar na fórmula só para anotar aqui? Sim. Mas se vocês não estudaram isso agora, provavelmente é porque vocês não têm que se preocupar muito, tá? Porque é uma matéria deve ser do segundo ano. Eu lembro que eu estudei isso foi do segundo ano, por isso que eu achei estranho. Mas o que acontece? Como tem muitos anos, pode ser que eu esteja enganada, né? Ou pode ser que a grade mudou. Mas, o que eu ia falar? De qualquer forma, é deduzível pela soma de Gauss. Então, se você lembrar o que o Gauss fez, você lembra da fórmula. Ele somou os termos de 1 até 10, viu que sempre dava 11, que é o primeiro e o último. É o primeiro e o último, A1 mais a N. Vezes a quantidade de pares. Por isso que é N dividido por 2. E aí você joga. E outra coisa, isso aqui é uma interseção entre função com progressão aritmética. Então, é uma questão multidisciplinar dentro da matemática maravilhosa, linda. Ok? Tô quase morta de tanto falar. Então é isso, amiguinhos. Como é que vocês estão aí? Vivos? Sim, graças a Bem? Deus. Mortos e passam bem ou estão cansados? Então é isso. Vou agradecer vocês mais Oi, uma neto vez. querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? Pessoal, vou agradecer vocês mais uma vez pela aula. Eu desliguei seu som sem querer, Jéssica. Sim. Vou agradecer vocês mais uma vez pela aula. E, claro, quem for estudar para o vestibular seriado, que quiser, que puder, que sentir aí vontade, esse curso vai ter muita questão para vocês treinarem, tá bom? No mais, qualquer coisa, estamos aí. Continuem lá nos nossos grupos, no Instagram. E é isso. Beijos, me liga. Não me liga. Obrigada, Jess. Obrigada a Obrigado, vocês. Obrigado, Jess. Tchau, Jess. Aula. Até mais. Tchau, Jess. Tchau.